Oi, eu sou a Thaís, criadora e principal responsável aqui do UX pra Elas. Se você era uma pessoa que acompanhava o UX pra Elas, principalmente no Instagram, percebeu que o projeto ele ficou aí um tempinho parado, principalmente entre 2024 e 2025. Se você é nova e caiu aqui de paraquedas, o UX pra Elas é um projeto que tem como principal objetivo ajudar mulheres que desejam migrar para a área de UX Design. E depois dessa pausa, eu pensei muito bem, reavaliei. E depois desses meses parados, eu senti muita saudade de tudo aquilo que eu fazia. Algumas coisas começaram a fazer sentido, outras começaram a ter novos significados. E por conta disso, eu decidi retomar, voltar. Claramente com o mesmo objetivo, mas com uma nova visão, uma nova Thaís, com novos ciclos e alimentar principalmente aqui o YouTube, que era uma plataforma que eu não alimentava tanto. Bem, para recapitular um pouco sobre o projeto, o UX pra Elas, para quem não sabe, ele começou despretensiosamente quando eu migrei para a área de UX Design. Eu sou formada em Design Digital desde 2013, porém eu não havia atuado ao longo desses mais de 10 anos diretamente com o design. E aí, por conta da pandemia, eu fui uma das pessoas que parou para ressignificar a parte profissional e foi quando eu descobri o UX Design. Aí, exatamente no período da pandemia, uns 8 meses mais ou menos de estudos, eu consegui tanto migrar como fazer o meu portfólio, aplicar para vaga e conseguir a minha primeira oportunidade. Como foi na pandemia, essa época foi muito forte para a área, porque houve um boom, as pessoas começaram a entender sobre UX Design, as empresas de tecnologia cresceram muito por conta da pandemia em si, e obviamente isso chama a atenção das pessoas e muitas outras pessoas iam me perguntar como que foi o meu processo de migração. Só que uma coisa que eu percebi que era muito comum de chegar até mim é que mais mulheres me perguntavam sobre a área do que homens, principalmente mulheres que estavam no processo de migração, mas passando por muitos desafios, muitas dificuldades, e aí como viram que eu consegui relativamente muito rápido, eu acho que isso acabou gerando uma curiosidade. E aí foi quando eu comecei a fazer pequenas imersões para quem desejava entrar na área, como uma forma de explicar não só a área, mas o nosso dia a dia como profissionais. Com as imersões, com as aulas que eu dava, eu senti ali uma troca muito genuína e principalmente as mulheres falando coisas muito incomuns do você simplifica coisas que muitas vezes não parecem simples pra gente aqui no universo digital. Então, processos, termos, até o processo de imigração mesmo, ser realista. Então o fato de eu ser realista foi uma das coisas que faziam as pessoas gostarem mais de mim, e eu fui entendendo que eu tinha uma certa habilidade com comunicação, com o ensino, e eu queria, de certa forma, me desenvolver também para o meu pessoal. Fui eu ali investindo no projeto, eu criei a marca, eu criei o objetivo em si, todas as etapas, mas quando eu decidi criar tudo isso, eu não estava num momento 100% redondo na minha vida. Algumas outras áreas da minha vida estavam bem turbulentas, emocionalmente falando, e eu acabei, nesse meio tempo, tendo um leve burnout. Eu precisei, inclusive, sair da minha atuação, eu precisei cuidar da minha saúde mental, fazer terapia, com psicólogo, psiquiatra, para realmente colocar a minha cabeça no lugar, porque eu não estava conseguindo, de fato, colocar em ação tudo aquilo que eu pensava. Eu entrei, assim, num bloqueio surreal e acabou me prejudicando, tanto aqui como no meu profissional, de forma muito geral. E aí, sem mais delongas, né, esse período foi muito importante para eu entender ali o que era importante para mim, o que não era importante para mim, coisas que eu precisava aprender a dosar. Eu fui sentindo que, apesar dos desafios, o UX pra Elas, ele só entrou numa fase turbulenta, mas é um projeto que eu sempre amei fazer, que eu não vi esforço em fazer, e foi um sentimento de frustração muito grande. Eu não consegui estar entregando tudo aquilo que eu queria por não estar bem emocionalmente. E aí foi um momento que, depois de muita terapia, muitos acontecimentos e encerramentos de ciclos, falei, ok, eu acho que agora eu estou no momento de realmente focar naquilo que importa. E o UX pra Elas faz sentido agora colocar na minha rotina pra, de fato, retomar e trazer ali um pouco com base na minha vivência, nas minhas experiências, em coisas que eu vou observando aí dentro do universo de UX, como forma de fortalecer cada vez mais o universo feminino no processo, principalmente de migração de carreira. Uma coisa que eu percebo que é desafiador.
para as mulheres por N quesitos. Bem, como eu passei pelo processo de imigração, eu sinto até hoje, passei por coisas muito similares que muitas mulheres passaram, passam e ainda estão passando. 90% das mulheres que eu conversei, eu sempre via que o problema não era conhecimento, o problema não era não estudar. Inclusive, são pessoas muito proativas, são pessoas muito disciplinadas, mas o problema não era exatamente o estudar, e sim o quesito segurança, né? Então, a gente funciona de um jeito e a sociedade ensina a gente a funcionar de um jeito zero produtivo pra gente. Isso acaba prejudicando a gente em N formatos, mas ao longo dos vídeos, ao longo dos conteúdos que eu for publicando aqui, eu vou dividindo com vocês tudo isso, porque são coisas que eu passei, tô passando por outros desafios agora. Eu acho que é muito importante a gente começar a debater sobre essas coisas, não só a parte técnica de UX, porque eu acredito que é isso que vai fortalecer cada vez mais o universo feminino com relação a se colocar no mercado de trabalho como realmente deseja, né? Sem aquele medo e aquele receio do que vão pensar, como a gente vai ser prejudicada ou como isso vai afetar a gente de alguma forma, mas sim fazendo sempre com consciência daquilo que a gente quer de verdade pra gente. Então, a partir de hoje, eu vou começar a trazer mais conteúdos, principalmente aqui pro YouTube, que era uma plataforma que eu não alimentava tanto, mas vou dar uma chance pra plataforma, porque eu gosto muito de falar, mas eu quero trazer aqui tanto conceitos de UX, sobre UX e UI, sobre a nossa atuação na área, sobre os desafios de imigração, sobre coisas importantes que muitas das vezes a gente deixa de fazer por medo, por receio ou um falso perfeccionismo, mas principalmente pontos muito sensíveis que não são falados, que é o quanto a mulher ela se sabota pra fazer aquilo que tem que ser feito. Porque sim, gente, vamos e convenhamos que a gente vive num universo, eu tô tentando entender ainda o que acontece, pra entender o padrão que faz a gente não fazer o que tem que ser feito, a gente procrastinar, a gente procurar ser perfeita naquilo que a gente não ao invés de simplesmente se jogar, fazer o básico bem feito, todo dia um pouquinho, ter constância, mas principalmente o se portar, que é uma das coisas que deixam a gente mais inseguras e às vezes a gente não faz o que tem que ser feito por conta disso. Então é isso, esse é o primeiro vídeo, espero que eu consiga contribuir aí com cada vez mais mulheres com coragem. E eu acho que é uma forma também de eu me encorajar pra fazer aquilo que eu preciso fazer. Que sim, eu faço parte também, gente, desse universo de mulheres que muitas vezes deixam de fazer o que tem que fazer por medo, por insegurança, medo de julgamento enfim, tudo isso. Então é isso, se você quer ver mais conteúdo sobre o UX Design, se esse é um assunto que de alguma forma te atrai, se você é mulher e tá passando pelo processo de imigração e tá precisando aí de dicas, chacoalhões e pontos para você não desistir desse processo, porque sim, é possível, não é fácil, mas é possível para todo mundo. Se inscreve no canal, compartilha com outras mulheres e eu quero cada vez mais fortalecer esse universo aí e ajudar cada vez mais mulheres. Tamo junto e até o próximo vídeo.